Eu vou gravar esse vídeo como um dever moral que eu tenho para com os estudantes e quem está se formando agora, também os recém-formados, porque a verdade é que a gente é muito alienado da realidade do mercado médico brasileiro quando a gente está na faculdade. A gente forma, toma um banho de água fria e esse ciclo se repete todos os anos. Muita gente ganha muito dinheiro à custa do médico. Eu vou te falar ao fim do vídeo o que que eu acho de quem falou essa frase aí que é atribuída a vários políticos, né, de que o médico é igual sal, branco, barato, tem em qualquer esquina. Eu vou dizer ao fim do vídeo o que que eu acho dessa frase e a minha resposta vai te surpreender. Mas a verdade é que os estudantes eles não acreditam em nós, tiozões. Eu quero fazer aqui os meus cumprimentos ao meu querido amigo Solon Maia, amigo de muitos anos, que abriu os olhos de muitos estudantes ao longo dos anos, e inclusive o meu tanto tempo atrás, né? Acho que a gente, assim, eu conheço o Solon há mais de 10 anos, né? Então é muita história, um grande abraço aí. Mas a verdade é que a gente é chamado de tiozão do apocalipse e ninguém acredita na gente, porque quando a gente está na faculdade, a gente se deixa fascinar, as nossas prioridades, né? A gente tá saindo lá, a gente sai do ensino médio, entra na faculdade, eu fiz outra faculdade antes, e a gente começa a olhar aqueles negócios lá, ó, o USP, o FRJ, o ERJ, e vê lá os catedráticos, né, os professores cheios de artigo científico, plaquinha de auditório com o nome de professor, e a gente fica fascinado com aquilo tudo, e a gente começa a criar toda uma ilusão em torno da academia, né, em torno de passar na melhor residência, de fazer um mestrado, um doutorado, e entra na iniciação científica, e entra numa liga acadêmica, e entra numa monitoria, e a gente fica fascinado, a gente fica naquela, ó, a partir do terceiro ano eu vou entrar no hospital, a partir, nossa, eu vou entrar no internato, eu vou ser interno, e eu vou formar, e o meu professor cobra R$ 1.000 a consulta, e fulano formou agora e ganha R$ 1.000 no plantão. É uma coisa que, uma frase que é clássica do recém-formado, né? A gente está lá de plantão exausto, todo endividado, fazendo matemática, chega o recém-formado. Nossa, a gente ganha muito bem, é R$ 1.000 um plantão, né? Todo mundo, eu já ouvi isso algumas vezes, é sempre um recém-formado. E é claro, né, o estudante escuta o tiozão do Apocalipse reclamando do mercado médico brasileiro, né, na cabeça deles a gente está reclamando de barriga muito cheia, né? Porque não, é R$ 1.000 um plantão, né? Fulano operou uma vesícula ali, ganhou R$ 5.000, meu professor cobra R$ 1.000 na consulta. Vocês estão reclamando de barriga cheia, vocês são tudo ricos de nascer, assim não, né? Eu vim lá de baixo, quem conhece a minha história, eu vim de uma família do interior, uma família pobre. Nunca me faltou nada, graças a Deus, mas assim, para os padrões assim que, sei lá, zona sul do Rio de Janeiro e tudo, é uma família muito pobre, né? Eu vim lá de baixo mesmo. Eu morei em República, morei em quartinho de República até uns 3 anos depois de formado, né? Nem vi necessidade de sair, morava num quartinho lá em Vila Isabel. Quando começou a ficar muito perigoso, eu saí. Falei, não, eu já tô brincando já com a sorte, né? Meu outro colega de República saiu um ano antes, né? Tava andando lá na 28 de setembro, na frente da igreja, e botaram uma faca na barriga dele, né, para assaltar. Então era muito comum. Então isso é para dizer que eu vim lá de baixo. E é claro, né, um certo grau a gente fica realmente, o nosso padrão de vida aumenta. E o que parecia muito dinheiro antes, não é muito dinheiro depois. Mas a verdade é que o custo Brasil não é brincadeira. Então, você vê aí os seus colegas, à medida que vocês forem tendo filhos, né, você vai ver o preço aí de uma boa creche para colocar os seus filhos, um bom colégio particular, e aí você vai entender por que que tem tanto colega aí de 40, 50 anos, trabalhando 100 horas por semana, dando plantão noturno, plantão de fim de semana até hoje, tá? Então não é brincadeira o custo Brasil, você pagar um plano de saúde para seus pais, pagar a faculdade para seus filhos. Você vai ver que R$ 1.000 o plantão, isso não é dinheiro, tá? Isso não é dinheiro que vai resolver a sua vida. E os plantões estão cada vez mais escassos. Mas por que que eu estou falando tudo isso, né? Porque o estudante ele não consegue ter as prioridades corretas, porque ele está alienado do mercado. Isso acontece na residência também. Então você imagina um estudante, você se esforçou a faculdade inteira, você tirava nota 10, seus professores todos te aplaudiam, e você fez monitoria, fez liga acadêmica, publicou paper, colocou pôster em congresso, que coisa maravilhosa, meu amigo, maravilhoso. Parabéns, você se formou. Você se formou, você vai fazer o quê? Você vai entrar numa residência.
Uma residência no Brasil, a bolsa vai ser R$ 4.000, isso não paga um aluguel no Rio de Janeiro, em São Paulo, você vai ter que dar plantão por fora. Você fala com seu chefe vai falar, não, vou te arrumar um plantão, vou te arrumar um plantão aqui, você é um bom aluno, vou te arrumar um plantão aqui, sei lá, num bom hospital de São Paulo, num bom hospital no Rio, vou te arrumar um plantão no Copador, você vai fazer o tal plantão. Você chega no plantão, geralmente a porta emergência, você é tratado assim, como se você fosse um operário. Na verdade, você é um operário de fábrica, né? As redes particulares hoje todas funcionam botando o médico exatamente como se fosse um operário de fábrica de montagem. Tanto é que tem a porta, reavaliação, sala vermelha ali, igualzinho a fábrica de montagem, sem direito nenhum, é só chicotado, eles te cobram produtividade. Se você atender pouco, eles falam, você não tem perfil aqui para emergência e pé na sua bunda. Então você vai estar lá atendendo amidalite, sinusite e cistite 3 horas da madrugada, ganhando se muito R$ 100 a hora, R$ 4.000 aí de aluguel para se você não quiser morar muito mal, se você não quiser morar assim na boca de uma favela. Ah, Iago, eu vou pro interior. Não, beleza, você pode ir pro interior, mas aí no interior também tem a questão de ser mais difícil você arrumar plantão, ao contrário do que todo mundo pensa, não tem tanto plantão, plantão paga mal e tem muito calote, tá? Então você tem essa aí entre a Cruz e a Caldeirinha, tá? Mas você vai encontrar isso. E a triste realidade é que antigamente a gente fazia residência no Brasil para largar os plantões. Agora eu vejo vocês, estudantes, vocês querem fazer residência para arrumar plantão. Isso que é o mais triste, vocês não enxergam isso. A gente fazia residência para não depender de plano de saúde. Vocês fazem residência, termina a residência, tem que falar lá com fulano de tal, que é o manda-chuva lá do plano, para te cadastrar no plano. Você briga para ser cadastrado no plano, paga R$ 200.000 para comprar a cota daquele plano. E aí começa a enganação, né? Saiu da faculdade, não, cara. Você vê que tá uma merda, dinheiro não dá para nada, tá difícil arrumar plantão. Você arruma um plantão, te tratam pior que cachorro. Querem que você veja 60 pacientes em 12 horas, às vezes 80 pacientes, ser tratado ali pior que cachorro. E o pior é que é sempre outro médico que faz isso, né? O cara em troco de um troco no carguinho de chefia prostitui a própria profissão, né? Então, não, você tem que atender, tem que ter produtividade, não sei o que, tem que ser resolutivo, né? Fica você lá dando atestado o dia inteiro, seu bumbum na janelinha, eles te cobram, né? Eles não querem que você peça exame, o paciente quer exame. Aí você manda o paciente de alta sem pedir o exame que o paciente quer, o paciente abre uma reclamação sua, médico hoje em dia responde, né, NPS, exatamente o mesmo sistema que vendedor de shopping tem lá de NPS, o médico na rede particular tem também, o CRM nunca fez nada sobre isso. Mesma coisa que estrelinha no Uber, tem até as estrelinhas lá. Então você leva uma chamada que você levou a reclamação que você não pediu o exame. Se você pede exame demais, né, você vai começar a criar fila na emergência, seu chefe vai te chamar a atenção, você pode ser demitido. Então você fica sempre lá nessa tensão ali entre a cruz e a caldeirinha. Exame de menos, exame de mais. Quer que você atenda rápido. Aí se você atende muito rápido, um paciente vai de alta, complica depois, volta internado, você é chamado a atenção também. Se isso acontece de forma recorrente, você é demitido. Então tem tudo isso, né? Até porque cada internação é dinheiro que o hospital deixa de ganhar. Então se um paciente volta internado, pior ainda, se ele é internado em outro hospital da mesma rede, mesmo que seja da mesma rede, é dinheiro que aquele hospital perdeu. Então, seu chefe vai te chamar a atenção. Se isso for começar a acontecer 2, 3 vezes, você é demitido. As redes todas têm lista negra, então quem é demitido de um hospital da rede, muitas nos outros hospitais da mesma rede não entra e todos se conhecem, então os hospitais assim amigos você não vai entrar também, né? Isso tudo é realidade que quando você está na faculdade você não vê, né? Você só começa a ver, não, um doutorado e fulano de tal, publicação, paper, vou botar pôster em congresso, eu quero ser o catedrático lá, o chair, sei lá o que, não sei como é que chama no Brasil mais, mas vamos supor que você queira academia, né? Isso aqui é academia, né? Você experimenta conversar com alguém que está com 50, 60 anos na academia, né? Na USP, quem está para se aposentar na UFRJ, na UERJ, e você vê que assim 90% ou mais estão profundamente desiludidos com a academia, porque a maioria das pessoas não entra na academia querendo academia. A academia é uma vocação muito específica, uma vocação burocrática muito específica, né? As pessoas elas entram na academia muitas vezes querendo prestígio e qualquer vereador semi-analfabeto vai ter mais prestígio do que um acadêmico, né? Qualquer deputadinho aí é semi-analfabeto, põe o reitor da USP para rebolar de quatro para ele, faz o que bem entender na academia. Qualquer maconheiro do pessoal aí faz o que bem entender, vai ter mais reputação. Qualquer maconheiro de centro acadêmico aí faz um abaixo-assinado contra um professor, acaba com a reputação do professor, né? Então.
Se você quer prestígio, você tem que procurar a política, não tem que procurar a academia. Se você quer dinheiro, pior ainda, né? Catedrático da USP aposenta, o cara não aguenta pagar o próprio plano de saúde, né? Tem que rebaixar para enfermaria, que não consegue, o cara aposenta muito mal. O salário da academia é muito ruim no Brasil. Então, assim, e não tem plano de, assim, não existe a profissão no Brasil de cientista, não tem muita profissão de pesquisador. Você, na verdade, é um professor. No Brasil, você não pode, não tem iniciativa privada para ter pesquisa, então o salário é muito ruim. Só existe basicamente a carreira de professor universitário que paga muito mal. Então, os professores eles fazem esquema lá para não bate ponto, né? Tem sempre aquele esquema lá da secretária assinar uma vez por mês a lista de pontos. Não adianta dizer que não tem, porque eu passei a minha vida inteira perto e isso nunca foi escondido de ninguém. Então, eles deixam lá a carga horária bem diminuída para tocar o consultório por fora. Então, assim, isso não é carreira, isso aí é basicamente uma enganação para todo lado, né? E é isso que a academia brasileira te promete. Eu lembro que há pouco tempo teve uma notícia, que evidentemente era uma notícia sensacionalista, dizendo: fulano ou fulana era neurocientista no Brasil e foi para os Estados Unidos 30 anos depois, porque percebeu que não existia carreira científica no Brasil. Eu falei, cara. Se esse cientista levou 30 anos para perceber isso, esse cara não tem a menor capacidade nem para ter uma carteira de motorista, né? Ele não tinha nunca que ter entrado nem na faculdade, não tinha nem que ter saído do ensino médio, que é óbvio, né, gente? Qualquer pessoa que está entrando na faculdade tem a obrigação de saber que não existe carreira científica no Brasil, uai. Não tem nem essa profissão, eu acho. Você é um professor universitário e não tem dinheiro, né? É simples assim. Ah, somos soberanos, meu filho. Se você depende de chupar dinheiro público, né, para o seu empreendimento existir, você não é soberano. Ninguém é soberano se depende do dinheiro dos outros. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, as próprias empresas incentivam a pesquisa. Então, você está no mercado, né? Você consegue levantar o dinheiro para sua pesquisa, né? Como se você fosse um empresário. Você tem aqui em tudo quanto é lugar, dependendo, você até banca a sua própria pesquisa, você cria a sua empresa, você faz o que você quiser. Aqui, é iniciativa privada que manda. Né? Agora, se no Brasil você depende de dinheiro de imposto, para você exercer a sua profissão, é claro que você dá uma canetada de político para acabar com a sua alegria, acabar com a sua pesquisa. E aí? Claro que aqui tem muita política também, mas você também tem iniciativa privada. Então, assim, dinheiro para pesquisa aqui é a rodo. Então, no Brasil não tem essa possibilidade de carreira científica. E é isso que eu vejo muito. O estudante ele entra numa carreira sem entender as forças econômicas por trás daquela carreira. Às vezes aquela carreira nem existe, né? Por exemplo, medicina da família, né? Medicina da família é uma especialidade que no Brasil, infelizmente, é uma especialidade artificialmente criada, basicamente para dar voto para vereador semi-analfabeto, né? Não há demanda real de mercado. Ah, Iago, tem uma demanda de 90% do médico para médico de família, né? Se os 90% dos médicos se formam tinham que ser médico de família. Eu falei, se essa demanda existisse, né, um postinho aí ia pagar R$ 200.000 por mês, né? Por exemplo, teve uma época no Rio de Janeiro em que a demanda por pediatra estava alta. O plantão do pediatra pagava uns 50% a mais. Hoje em dia paga até menos. Aí as pessoas foram fazendo mais pediatria, depois o plantão nivelou. Então, só quem dá demanda é mercado. E se não existe aquele nicho no mercado, se não existe aquela especialidade no mercado, por exemplo, medicina da família, que não é uma especialidade reconhecida no mercado brasileiro e é reconhecida no mercado americano muito, que nos Estados Unidos medicina da família é uma ótima especialidade. No Brasil não é uma especialidade reconhecida no mercado, não é um nicho real de mercado. Pesquisa no Brasil também não, tá? Cientista no Brasil também não. Então não adianta chorar, não adianta se iludir achando que você publicou lá seu doutorado, sua meta-análise, seu pôster, o que quer que seja. Não tem essa demanda no mercado, não tem dinheiro ali. Então você vai depender sempre de político, de bolsa, do Estado, que pode ser cortado a qualquer momento e que paga a mixaria e que é disputado a tapa. Então, assim, é óbvio que qualquer pessoa que queira uma carreira de pesquisa na academia, essa pessoa tem que sair do Brasil, porque essa carreira não existe no Brasil. Mas é impossível você falar isso para o estudante. O estudante ele não entende isso, porque ele está fascinado ali com um mundo que só existe na cabeça dele. E ele esquece que ele vai formar, que ele vai ter filho, ele vai ter conta para pagar, né? E para quem quer assistência, né, é outra o balde de água fria. Você forma hoje em dia, você começa a ouvir, não, cara, calma aí, RQE é o novo CRM. Só o CRM não adianta mais, você vai tirar o RQE que melhora, vai o coitado atrás do RQE, né? Na minha época foi o boom da anestésio, mais da metade da minha turma ia fazer anestésio. Foi o boom da anestésio, acesso direto, 3 anos. Você pegou a sua RQE, anestésio, intensiva, emergência, clínica, cardiologia, o que é que seja. E aí, meu amigo, e agora? E agora, vai ganhar dinheiro, vai ter equity, né? Vai ser um grande empresário, um hospital vai te contratar lá, um contrato milionário? Não.
Você vai pegar seu RQE, o plano hoje de quem pega o RQE é dar mais plantão, plantão noturno, R$ 100 a hora. Em São Paulo, assim, no bom lugar, R$ 200 a hora, para juntar dinheiro para comprar cota de plano, cota de cooperativa, para abrir o consultório e atender plano a 60, R$ 70 a consulta. Ou para entrar no grupo interhospitalar, né? Não, daqui a 10 anos você vai para as cabeças, é o tal de ir para as cabeças, né? Cabeça já entrou há muito tempo, cara. Então, assim, tá o cara lá todo iludido. Não, é só mais um RQE, é só mais um Fellow. Não, daqui a 10 anos eu vou subir na escala, eu vou subir no grupo. E, cara, e nesse meio tempo todo, ao longo da sua formação inteirinha, é muita gente ganhando dinheiro em cima de você. É muita gente que fica bilionária a curso de médico no Brasil, porque o médico ele trabalha muito, estuda muito, mas ele não entende os motores econômicos por trás da própria profissão, por trás da medicina. Então é basicamente assim, prostituição de hora e trabalho escravo o tempo inteiro, né? Então você vê a opção do estudante, coitado, a residência brasileira cada vez mais concorrida, o cara entra numa residência para receber 3, R$ 4.000 de bolsa, para trabalhar 80, 100 horas por semana, que 60 horas é o cacete. Ainda tem que dar plantão noturno por fora dentro da residência, sai da residência mais cedo, toma esporro, chega no plantão dele mais tarde, toma esporro do plantão, sai do plantão mais cedo, passa por áudio plantão, esporro lá do plantão também, chega na residência atrasado, mais esporro do chefe. E é isso 3 anos. Agora a moda é você ter que emendar a segunda residência, né? Não, agora tem que ter a sub. Quem tem um não tem nenhum. Depois da sub, só vai melhorar depois da sub, depois do fellow, né? Vai o coitado atrás de fellow, vai o coitado atrás da sub. E nesse meio tempo, grupo interhospitalar, cooperativa, convênio, chefe, toda sorte de filho da puta, chupando seu sangue, assim, cara. Você se prostituindo, tá o cara lá já, 10 anos de formado, 2 RQEs, se prostituindo em plantão até hoje, passando visita para os outros até hoje. Não, entrei no grupo do fulaninho, eu vou subir no grupo. E vai plantão de fim de semana, e vai visita em vários hospitais, e linha amarela, linha vermelha, você sai de casa às 5 horas da manhã pegando linha vermelha, passando visita em 5, 6 hospitais, e não sai nunca daquele lugar, cara. Você não vai sair. Você não vai sair que é um jogo que é feito para você não ganhar. É um jogo feito para você não subir. É um jogo feito para você encher o rabo dos outros de dinheiro. E eles bebendo cada vez mais o seu sangue. E assim, não adianta achar, mas o fulano ele tá ganhando R$ 20.000. Cara, pro tanto que você estudou, R$ 20.000, né? R$ 15.000 tem mensalidade de medicina que é 15 mil. Aí você vai ver quanto é que é uma creche hoje para uma criança, né? Meus amigos lá que tinham filho pagavam R$ 4.000 de creche. Vai ver quanto é que é um bom colégio no Brasil hoje, né? Vai ver quanto é que é uma faculdade, bancar uma faculdade para os filhos. Plano de saúde. Pô, meu plano de saúde, tem um plano de saúde que o CRM tinha, né? O cara de 30 anos de idade lá, o plano do Bradesco era quase R$ 2.000, ou mais de R$ 2.000. Aí, assim, você vê que assim, o custo Brasil para a classe média, para você viver na classe média, que é assim, como é que é a tríade sagrada da classe média, né? Que é plano de saúde, condomínio fechado, e o que? Colégio particular, alguma coisa assim, né? A tríade sagrada. Cara, 20, R$ 30.000 não sobra dinheiro. E se não sobra dinheiro, se você não monta patrimônio, você pode ter certeza, você vai terminar seus dias dando plantão, vendendo hora e terminando seus dias precocemente. Por isso que você vê tanto, todo mundo que já deu muito plantão na vida conhece vários colegas que morreram dando plantão, tá? Tem estudo que mostra que a expectativa de vida do médico brasileiro é 15 anos menor do que a população em geral. Porque ninguém aguenta, o cara passa a vida dele vendendo horas. E por que isso? Porque ele não entende os motores econômicos por trás da própria profissão. Isso é muito triste. Então, o cara ele entra para pesquisa e ele não percebe que no Brasil não existe a profissão de pesquisador. Não existe esse mercado para cientista, não tem, porque não deixa entrar dinheiro de iniciativa privada. O cara vai para assistência e ele não percebe que ele entrou lá numa pirâmide em que ele basicamente está sendo sangrado, lá estão bebendo o sangue dele para ele dar dinheiro para o hospital, para o dono da rede, para o gestor do grupo intra-hospitalar. E é sempre aquela ilusão, não, daqui a 10 anos você vai subir na equipe, né? Você vai subir, você vai para as cabeças. Cara, e o tempo vai passando, seus filhos vão crescendo, você não para dentro de casa, sua saúde indo pro lixo e tudo isso porque o cara não parou para perceber, cara. Eu estou num mercado que acabou. Eu tô aqui como uma vítima, eu tô prostituindo minhas horas, eu tô jogando minha vida fora. Essa é a cima, infelizmente, dos médicos brasileiros. Por isso que vocês veem estudantes, seus jovens. Por isso que vocês veem os médicos tão desiludidos com a medicina, né? Por isso que vocês chamam de tiozão do apocalipse. Porque o mundo que prometeram para você na faculdade, né? Qual que é a promessa que fazem para a gente na faculdade? Né? Que você vai estudar, você vai ralar muito, você vai entregar aqueles 6 anos ali e você vai ter uma vida tranquila, você vai ganhar muito bem, você vai viver bem, você vai ter tempo para sua família. E não é verdade, tá?
Não é verdade, porque você está na armadilha, lá na corridinha dos ratos do vendedor de horas, vendendo hora muito barato. Acho que foi o criador da Mil, não lembro o nome, né? Que ele falou, cara, eu fiz a minha fortuna porque eu descobri uma mão de obra extremamente qualificada e muito barata, né? Que é a do médico. Então, realmente, o médico, ele termina a faculdade, termina duas residências, e ele se dispõe a atender um convênio por R$ 80, né? Sem contar isso bruto, né? Sem contar imposto, sem contar retorno. Ainda paga para entrar no convênio, toma chamada de capital de vez em quando, ainda toma glosa todo mês, né? Glosa é seu procedimento, você não pode fazer nada, né? Glosa de 20%, ó, essa lápara aí que você fez foi glosada. Isso aí, cara, é, é simplesmente insano, né? O quanto o Brasil maltrata quem estudou, quem trabalhou. Então, você que está na faculdade, não se deixe iludir, procure entender a realidade do mercado, escute quem está no mercado há mais tempo. Não se ilude com um colega recém-formado que pegou uma BMW só dando plantão, cara, esse cara tá lascado. Não se ilude com quem terminou a residência agora, tá um pouquinho fascinado ainda com que a renda dele aumentou, está mais tranquilo um pouquinho a carga horária, não se ilude, né? Pergunta para quem já está aí na especialidade, no nicho dele há uns 10 anos. E você vai ver que a realidade é sinistra. Quando você vê todo mundo assim mais velho falando as mesmas coisas, é porque a gente viu alguma coisa que vocês ainda não viram. E, meu amigo, a saída é uma só. Não, tem duas saídas, né? Tem a saída pelo mar e tem a saída pelo ar. Pela terra é difícil, porque ali na América Central tem uma área de floresta que é muito perigosa, né? Você precisa sair do Brasil. Se você. Quando eu era médico no Brasil, eu fazia uma oração. Eu falava, meu Deus, ou o Senhor me livra da medicina, ou o Senhor me livra do Brasil. Os dois eu não aguento, né? Eu rezava para Deus e Nossa Senhora, porque os dois realmente não dava para aguentar. Graças a Deus, de um deles, eles me livraram. Porque eu estava nessa corrida de ratos. Eu estava vendendo minha hora aí, às vezes, a menos de R$ 100 a hora, trabalhando 60 a 84 horas por semana. O dinheiro não sobrava, tá? Não fiquei rico, não montei patrimônio, né? Você montar patrimônio em real hoje em dia é muito difícil. Eu falei, cara, eu vou terminar meus dias, eu vou infartar com 50 anos de idade, dando plantão, minha saúde no lixo, porque, e aí, qual que é a minha saída, né? Terminar a residência, fazer mais uma residência, todo mundo que estava de plantão ali comigo já tinha dois RQS. Eu tinha um colega com três RQS dando plantão, vendendo hora que nem eu. E sempre aquele desespero, sempre aquela ilusão, não, eu vou para as cabeças, depois melhora, né? Eu vou virar diretor da rede, eu vou subir no grupo, não, meu consultório vai virar só particular, balela, balela, né? Virou um esquema piramidal, claro. Por quê? Porque é um mercado saturado, gente. O Brasil, muito em breve, vai formar 100 mil médicos por ano. Até o final da década serão mais de 1 milhão de médicos. Não adianta você procurar se destacar dentro do mercado que já está muito saturado, cara. Basta você olhar aí no Brasil o que que virou o direito, o que que virou engenharia, né? Se 20 anos atrás você dissesse que tinha advogado e engenheiro que ia dirigir o equivalente a táxi, né, que é o Uber, ninguém ia acreditar, né? E olha hoje o que que virou, né? É banal você conhecer advogado e engenheiro dirigindo Uber, porque o mercado é saturado. Então vocês se iludem muito. Ah, sempre vai ter espaço para quem é bom. Cara, vê quanto é que ganha um bom médico em Cuba. Um bom médico, sei lá, na Rússia, na Ucrânia, né, no leste europeu. Quanto é que ganha um bom médico na Bolívia, na Venezuela, no Paraguai. Não adianta você ser bom, você não tem mercado, você não tem dinheiro. Não adianta você ser. Tá, se você é muito bom, você vai ganhar 10%, 20% a mais do que a média, mas se a média já for lá embaixo, por que que adianta, né? Outra coisa, quem te garantiu que você vai ser bom, cara, né? Quem te garantiu que você vai ser o top 1%, né? A gente tem que ter um pouquinho de humildade, né? Você vai ser o top 1% pro resto da sua vida, né? E o top 1% do que exatamente, né? Porque assim, você é o top 1% da renda médica brasileira. Então, talvez você vai ganhar o quê? 50, 60 mil reais por mês? 10 mil dólares por mês? Esse é salário de enfermeiro aqui nos Estados Unidos, né? E ninguém te prometeu que você vai ser 1%. Todo mundo acha que vai ser 1%. Eu vim para os Estados Unidos por uma razão muito simples. Eu falei, bom, se eu for a média do médico americano, até um pouquinho abaixo da média, eu vou ganhar 300 mil dólares por ano depois da residência. Então, eu não preciso ser o top 1%. Porque quem é que me prometeu que você top 1% pro resto da minha vida? Não dá. Quando você compra uma franquia, você não compra. Olha só, você imagina que você vai comprar uma franquia, né? O cara vira para você e fala o seguinte: ó, meu amigo, 99% aí de quem compra essa franquia, o cara fica no prejuízo, não consegue chegar nem no break-even. Mas 1% que compra fica milionário, né? Falei, pô, cara, né?
Se eu tenho certeza que eu vou ser o top 1%, eu vou comprar franquia para quê? Eu abro minha própria empresa, né? Se você tem certeza que você é tão talentoso assim ao ponto de ser 1% da medicina, você não precisa nem fazer faculdade, né? Abre uma clínica aí, faz uma rodada de investimento e você vai ficar rico, né? Se você já é essa mistura aí de Flávio Augusto com Paulo Moll, né? Abre sua clínica, vai fazer faculdade para quê? Então, a grande tranquilidade que a medicina dava era justamente, né? Por que que a pessoa fazia medicina? Porque ainda que você fosse mediano, ainda que você fosse medíocre, você ia viver bem. Isso era a realidade 20, 30 anos atrás. Hoje em dia não é mais, né? Hoje em dia o cara com dois RQS, o cara tá dando plantão, cara. Hoje em dia nego pega RQE para arrumar plantão. Ah, não, eu pegando meu RQE aqui de intensivo, eu vou arrumar o sábado à noite lá para mim no Samaritano, no Copistal. Eu falei, cara, a gente buscava residência especializar para largar plantão, você tá buscando para arrumar plantão. Você tá tendo que fazer conchavo, ligar para fulaninho para ele te cadastrar no plano. A gente fazia residência para não depender de plano. Enquanto isso, meu irmão, os diretores de hospital, dono de grupo interhospitalar, dono de convênio, os caras estão nadando de braçada, os caras estão morrendo de rir. Você imagina o que que eles não pensam do médico, né? Daí que vem a frase: médico é que nem sal, branco e barato tem em qualquer esquina. Eu vou te falar, quem falou isso tem toda a razão. Infelizmente tem toda a razão, porque o médico brasileiro, o cara estuda 6 anos, faz duas residências, não sei quantas pós, não sei quantos MBAs e fellow, e o cara está disposto ali a vender a hora dele por R$ 100. O cara disputa a tapa para entrar no ambulatório lá do particular da cidade para fazer uma consulta R$ 80. O cara toma glosa do plano, toma chamada de capital rindo. O cara aceita aquilo lá bovinamente. Eu falei, cara, o médico é uma máquina de fazer dinheiro para os outros enquanto se destrói no processo. E aí tá o cara com 50 anos de idade já ganhando o primeiro estente dele, né? O presente dele no aniversário de 50 é um estentezinho, né? Quando não é uma safena. Isso é muito triste. Então, assim, estudantes, eu não quero jogar um balde de água fria em vocês, mas vocês têm um superpoder na mão, né? Que é o da juventude. Pelo menos o da juventude da carreira, que conta muito nos Estados Unidos. Então, assim, os Estados Unidos, hoje em dia, eles são, sem dúvida nenhuma, o maior mercado médico do mundo. O melhor e o maior. Não tem dúvida nenhuma disso. O tamanho do mercado aqui de healthcare é mais do que o dobro do PIB brasileiro inteiro. E está em franca expansão. E aqui é o seguinte: tem mais ou menos 40 mil vagas de residência todos os anos para 30 mil médicos se formando. E está para abrir mais 600 vagas, 400 vagas a partir do ano que vem. Tem um plano aí de expandir. Então, você tem mais vaga em algumas residências do que médicos americanos se formando. É por isso que eu estou aqui. Tá? Eu faço clínica médica nos Estados Unidos, é internal medicine que chama. Você que está na faculdade, dá seus pulos para fazer também. Tá no meu canal no YouTube, eu tenho vários vídeos, no Instagram também. Eu tenho meu livro digital que aí que está disponível por uma merreca. Mas dá seus pulos. Escuta o que eu estou te falando, escuta o que que o Solon fala, escuta o que que a gente que está no mercado há mais tempo fala. Porque todo santo dia vem alguém que me procura que já terminou a residência, ou até um recém-formado, e fala, cara, como eu queria ter feito os steps na faculdade, que arrependimento. E na faculdade vocês ficam iludidos aí com residência no Brasil, residência na USP, mestrado, doutorado, liga acadêmica, concurso público. Concurso público para médico no Brasil é uma tristeza, gente. Meu Deus do céu, como é que é isso? Eu sempre achei, eu fiquei puto da vida com isso. O Brasil, que é o país do concurso público, o concurso público para médico paga uma mixaria. O médico trabalha que nem um corno para ganhar uma mixaria em concurso público. Então, assim, eu sempre achei essa coisa mais bizarra do mundo. O Brasil, que é a terra do concurso público, para médico é uma bosta. Eu nunca entendi isso. Carreira militar, então, eu nem vou falar, né? Pô, a maior furada que tem. Então, gente, para sair do aeroporto, se você pretende, se você depende, ah, Iago, eu sou herdeiro, não dependo da medicina. Ah, se você é herdeiro, tá fazendo faculdade para quê, né? Mas se você depende da medicina, e se você quer academia, se você quer academia, não tem nem o que perguntar, meu amigo, porque não tem academia no Brasil. Mas se você depende da medicina, se você pretende seguir na assistência, se você quiser se especializar, vem para os Estados Unidos, né? Você vai chegar a essa conclusão mais cedo ou mais tarde, mas é melhor chegar mais cedo. Que a melhor coisa que você pode fazer para o seu patrimônio é vir para cá logo, termina a faculdade, já emenda na residência aqui, que você vai aposentar um multimilionário em dólar e, sei lá, com 50 anos de idade, até onde você está aposentado, se você quiser. Então, assim, é Deus abrindo uma janela de ouro onde uma porta se fechou. Eu sei que, assim, eu não vou conseguir, eu não estou aqui para convencer ninguém, na verdade, eu estou aqui por um dever moral, porque é muito difícil fazer o estudante enxergar essa realidade, é muito difícil. Tá? Ainda mais o estudante que está todo fascinado, às vezes o cara veio de família pobre que nem eu, ele vê médico reclamando lá porque está ganhando R$ 80
numa consulta, porque dá plantão por R$ 100 a hora. Ah, isso aí é muito maior do que a média da população. Cara, a média da população brasileira é uma existência subhumana, né? A existência brasileira é uma existência animalesca. O brasileiro, a média do Brasil é o quê? 500, US$ 600 por mês? Não, é o cara que vai morrer na fila do SUS, é o cara que tem que botar a filha em escola pública lá para ela aprender a rebolar dançando funk, né, do lado de uma boca de fumo. É um cara que vive assim, refém do crime a todo tempo. A qualquer hora ele pode tomar um tiro de fuzil na cara por causa do celular, pegando um ônibus lotado, pagando uma fortuna lá para dirigir um carro que aqui nos Estados Unidos nem existe. É assaltado de fuzil. Essa é a existência brasileira hoje. Então não adianta dizer para mim que o médico ele está acima da média do Brasil, porque o Brasil, a existência brasileira é subhumana. É um país subhumano. É um povo assim que foi retirado do brasileiro toda a dignidade. É inconcebível um negócio desse. É o sujeito que está lá ganhando 500, US$ 600 por mês. Então não adianta você falar para mim que você está acima da média no Brasil, que isso não quer dizer nada, né? É de dar pena a situação do brasileiro, né? O cara é totalmente refém do bando de político ladrão, um bando da escória da humanidade. O cara não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde. 100 milhões de pessoas, mais ou menos, não tem esgoto no Brasil. Esgoto a céu aberto. E você está falando que você está acima dessa média, você estudou 6 anos para estar acima dessa média, cara, pelo amor de Deus. Você tem um dever moral de você se erguer acima dessa realidade, até para você poder ajudar depois lá os seus parentes, seus amigos que ficaram no Brasil. Então não adianta achar que tá reclamando de barriga cheia. Cara, não é barriga cheia, que a existência brasileira é miserável. É literalmente miserável. Isso foi criado para ser assim, para a população depender desse bando de político socialista, né? A América Latina inteira é assim, é basicamente um quintal socialista lá de miséria. É uma tristeza. Então acredita na gente, tá? Eu não estou aqui para convencer ninguém, mas é meu dever moral, porque você vai se formar. 100% de vocês, quando eu formo, vocês chegam exatamente na mesma conclusão que eu cheguei. Vocês passam a concordar com tudo que eu digo, com o que eu disse, e vocês vão dizer, Iago, que arrependimento de não ter feito os steps antes, que arrependimento de não ter te ouvido antes. Então eu estou aqui por um dever moral. Eu não quero te dizer, eu te avisei, mas eu provavelmente é o que vai acontecer. Então, assim, pesquisem a realidade do mercado. Quando vocês estão entrando numa profissão regulamentada, vocês estão comprando uma franquia. Se você está comprando uma franquia, você precisa entender como é que está o mercado da sua franquia. Caso contrário, você vai quebrar. E se você quebra, se você, assim, se você falha na única coisa que você tem para vender, né? Se a única coisa que você tem para vender é a sua hora como médico, e se a sua hora como médico não está valendo nada, você está arruinado, né? Então, me escuta, maratona aí meus vídeos, segue meu amigo Solon Maia, né? Dá uma olhada aí no meu Instagram, no meu canal no YouTube. Você estando preparado, eu tenho um curso online completo, bem acessível para estudante, com mais de 50 aulas, onde eu te guio lá sobre todas as etapas do processo. Eu mostro tudo, como é que eu fiz para revalidar meu diploma nos Estados Unidos, todo o processo, cada sigla, cada detalhezinho, como é que a gente faz as provas, como a gente estuda, por onde a gente estuda, como são os estágios, como conseguir estágios, como são as entrevistas, como é o famoso processo do match. Eu mostro tudo isso, tá? Porque eu passei por tudo isso. Fala, Iago, você fala isso só para você vender curso. Não, cara, eu vendo curso porque eu sei que é bom, né? Se fosse para vender curso, para escalar, aí seria fácil, né? Eu ia vender curso de como revalidar na Tanzânia, porque não tem concorrente na Tanzânia, né? Assim como ninguém fica vendendo um cursinho aí para você passar, sei lá, né, bacharelado em violino, letras espanhol, russo, né? O pessoal vende cursinho para você entrar em medicina, né? Você não fez cursinho para você entrar em medicina? Você não faz cursinho para entrar na residência médica, né? Ninguém faz cursinho para fazer, sei lá, pós-graduação que abriu na esquina 20 horas por semana. Então, da mesma forma, eu fiz o meu curso para ajudar os colegas e querem revalidar nos Estados Unidos. E eu conto ali tudo que eu queria, tudo que eu descobri que eu queria, né? Que se eu pudesse, eu contaria para o Iago que está se formando agora, para o Iago que está na faculdade. Eu daria um braço, né, para ter alguém que me dissesse isso quando eu estava na faculdade. Também. Então, maratona em meu canal, maratona no meu Instagram. Tenha isso em mente, converse com colegas mais experientes. Não vale conversar com recém-formado que é bebê ainda. Não vale conversar com quem acabou de sair da residência. Converse com quem passou por esse mercado, quem está no mercado que você quer entrar há alguns anos, aí uns 10 anos. E todos eles vão te dizer, cara, vai embora. Eu sei porque eu ouvi isso muito também, e graças a Deus eu ouvi. Também quando você estiver preparado, basta clicar no link da minha bio, eu tenho aqui no, vou deixar fixado aqui no YouTube também.
para logo, logo você fazer sua residência, seu fellow aqui, e eu te chamar de colega aqui nos Estados Unidos. E aí sim, você vai conseguir ter uma vida digna, exercer medicina com dignidade, vai conseguir montar patrimônio, vai garantir o futuro da sua família. É a medicina como ela deveria ser, a vida do que poderia ter sido. A medicina como ela deve ser tratada, a medicina, a dignidade médica como deve ser, né? A medicina tratada com a valorização, o respeito e a dignidade que ela merece. Então, assim, saiba disso. A sua medicina merece mais, a sua família merece mais, você merece mais. Não tenha vergonha de admitir isso, tá bem? Te aguardo por aqui, meu amigo. A gente vai se encontrar logo, logo aqui nas terras do tio Sam. Grande abraço.